Alguns meses atrás eu fiz minha primeira cirurgia plástica, eu fiz a otoplastia, que é a correção da orelha de abano, e eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês, como que foi toda a minha experiência, porque eu acredito que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas. Eu nunca fui uma pessoa que me incomodava com as próprias orelhas. Pra ser bem sincera, eu só comecei a reparar que a minha orelha era um pouco mais aberta do que a dos outros no ano passado, mais ou menos, né, em 2017, mas até então não era uma coisa que me incomodava tanto. Quando eu era pequenininha, eu usava muito rabo de cavalo. E aí, conforme eu fui ficando adolescente, eu fui usando mais o cabelo solto. E aí, em 2017 mesmo, eu percebi que muitas vezes eu deixava de prender o cabelo porque alguma coisa me incomodava. E ao longo do tempo eu fui percebendo que essa coisa que estava me incomodando eram as minhas orelhas, porque elas de fato eram mais abertas do que o normal. E isso estava me impedindo de usar o cabelo preso, ou de talvez fazer uma trança. E em janeiro de 2018 eu tomei a decisão que eu queria fazer a cirurgia de otoplastia. Eu sou uma pessoa mega medrosa, eu não gosto de tirar sangue, eu não gosto de tomar vacina, eu não gosto de fazer nada dessas coisas. Então, pra eu tomar essa decisão, foram, assim, alguns meses pesquisando sobre a cirurgia. O que me fez, assim, entender melhor, primeiramente, assim, pra eu chegar até essa cirurgia, descobrir que ela era possível, foi por meio do YouTube. Vi diversos relatos e, assim, experiências diferentes do pessoal contando como que foi o caso deles, como que era a orelha e como que ficou, e aí eu fui entendendo um pouco melhor. Então foi mais ou menos em janeiro de 2018 que eu tomei a decisão, depois de ver todos esses vídeos no YouTube, e falei pros meus pais se eu queria fazer a cirurgia. Eles me apoiaram de cara, porque eles sabiam que, assim, pra eu estar pedindo pra eles pra fazer essa cirurgia, era porque realmente me incomodava. Então, assim que eu contei pra eles e eles me apoiaram, eles pediram pra eu pesquisar médicos. Em abril eu fui nos médicos que eu tinha selecionado, eu escolhi dois, um era indicação da minha tia e o outro era um que tava assim bem cotado na internet e que eu queria ir pra conhecer também o trabalho deles. Então às vezes um médico fala, você tem que fazer isso, isso, aquilo, e o outro fala uma coisa completamente diferente, então é muito importante você ir nos médicos pra comparar. Eu fui em dois médicos, eles falaram coisas assim absolutamente semelhantes, então eu sabia que a decisão poderia ser totalmente minha, porque eles eram igualmente bons. Então, depois de ir para esses dois médicos, eu optei por fazer a cirurgia e dar continuidade com o médico que era indicação da minha tia. Ele me passou uma lista de exames para fazer, então eu fiz eletrocardiograma, se eu não me engano, eu tive que fazer uma bateria de exames de sangue, tive que passar em consulta com um cardiologista para ver se eu estava apta a realizar uma cirurgia. Então foi uma série de passos médicos para comprovar que eu realmente estava pronta para realizar um procedimento cirúrgico. Com todos esses exames já prontos, eu retornei no médico em maio e aí a gente foi acertar todas as coisas da cirurgia. Então ele analisou todos os resultados do meu exame para ver se não tinha nada fora do comum. E aí a gente fez toda a outra parte burocrática, então viu quais profissionais iam ajudar o meu médico cirurgião, então anestesista, essas coisas, e a gente também escolheu o hospital. Nessa parte do hospital, ele me deu 3 opções, só que desde o começo ele deixou bem claro que, assim, independente da opção que eu escolhesse, todo o equipamento e toda a equipe era levada pelo próprio médico. Então eu escolhi ficar no Rubem Berta, que é um hospital excelente aqui de São Paulo. Ele é especializado só em cirurgias plásticas, então faz bastante coisa de nariz, orelha, acho que faz algumas coisas de garganta também. Nessa mesma consulta a gente aproveitou para marcar a data da cirurgia pro dia 13 de julho. Isso ia ser numa sexta-feira. Mas o que acontece? Eu tive um imprevisto. Em junho, no mês seguinte, eu descobri que tinha sido contratada para um estágio que começaria no dia 16 de julho. Então ia começar 3 dias depois da minha cirurgia e era completamente inviável eu começar um estágio 3 dias depois de operar. Então eu liguei no meu médico e a gente optou por adiantar a cirurgia para o dia 28 de junho. Assim eu teria mais ou menos 15 dias para me recuperar da cirurgia e foi mais do que suficiente para eu começar o estágio, assim, tranquila.
Chegando no dia da cirurgia, ela estava marcada para 7 horas da manhã, então eu cheguei no hospital, era por volta de 5 horas para dar entrada, abrir ficha e já ir pro meu quarto. Quando eu tava no quarto esperando para começar a cirurgia, o anestesista veio me encontrar e trouxe a sedação. Isso foi uma coisa que foi decidida logo no começo, quando eu tava conversando com o meu médico, a gente optou com qual tipo de anestesia eu ia fazer a cirurgia. Eu expliquei pra ele que era uma pessoa muito medrosa, né? E aí ele falou que geralmente essa cirurgia eles fazem com sedação e anestesia local. Então eu ia estar totalmente apagada, mas não ia ser por meio de anestesia geral. O anestesista entrou no meu quarto e me deu um comprimido. Então esse comprimido era a primeira sedação, se eu não me engano. Na verdade agora eu tô em dúvida, eu não sei se eu tomei uma outra sedação quando eu já tava dentro do centro cirúrgico. Mas enfim, ele me deu um comprimido e aí depois que eu tomei esse comprimido eu não lembro de mais nada. E o engraçado é que eu estava acordada, então quando eu fui pro centro cirúrgico, eu dei tchau pros meus pais, eu conversei com o anestesista, eu entrei no centro cirúrgico conversando até a hora de realmente começar a cirurgia, né? Então eu não lembro de nada disso. Pra mim, eu apaguei totalmente, não tem isso na minha memória. Eu tava acordada, mas eu não me lembro de nada que aconteceu. Quando você sai da cirurgia, eles colocam um capacete na sua cabeça. Esse é o nome dado para uma espécie de, assim, faixa que eles colocam. É como se fosse uma faixa mesmo. Imagina uma faixa branca enrolada 1 milhão de vezes em volta da sua orelha. Então ela pegava tudo aqui, prendia as minhas orelhas e prendia aqui embaixo também. Aquele negócio é sufocante. Assim, eu me sentia meio claustrofóbica dentro daquilo, mas foi uma coisa que, assim, apesar de ser sufocante, eu consegui lidar bem, né? Eu consegui aturar pelos 3 dias, que é o tempo que ele pediu pra eu ficar com o capacete. No domingo eu voltei pro médico, ele tirou o capacete e me deu uma faixinha, tipo uma faixinha de bailarina. Eu tenho ela aqui em casa, mas eu não consegui achar. Eu fui até procurar, mas não achei. E aí eu ficava usando essa faixinha de bailarina 24 horas por dia, só tirava na hora de tomar banho, lavar o cabelo e depois colocava de novo. Eu fiquei usando por mais ou menos uns 2 meses, talvez um pouco menos, 1 mês e meio. E aí logo nos últimos dias eu retornei no meu médico e ele falou que eu não precisava mais usar, eu ia usar ela só pra dormir. E aí durante o dia eu podia colocar bandanas, então eu usei várias bandanas estilosinhas, peguei emprestada de amiga. Ah, uma outra coisa que eu lembrei, quando eu saí do centro cirúrgico, eu saí de lá com uma meia de compressão. Sabe aquelas meias que muita gente compra pra usar em viagem de avião, pra circulação do sangue na perna, pra evitar trombose, essas coisas? Eu usei essa meia de compressão por 7 dias, ela não é absurdamente necessária, mas o meu médico optou pra evitar trombose, já que eu tomo anticoncepcional há muitos anos. Isso é uma coisa também que eu esqueci de falar. Eu parei o anticoncepcional 1 mês antes e só voltei a tomar 1 mês depois da cirurgia. O meu período de recuperação foi muito tranquilo. Eu saí da cirurgia sem sentir as minhas orelhas. E eu fiquei assim por mais ou menos uns 2 meses, que eu não conseguia sentir absolutamente nada. A sensibilidade da orelha demora muito pra voltar. E eu nem acho que isso seja uma coisa tão ruim. Você simplesmente não sente, sabe? As pessoas tocavam na minha orelha e eu não sentia que elas estavam tocando, né? Pra ajudar na parte da recuperação, eu fiz várias sessões de drenagem pós-cirúrgica. A drenagem consiste em retirar os líquidos do corpo. E aí, quando a gente estava fazendo a drenagem, né? Quando a profissional fazia a drenagem em mim, era só na cabeça e só perto aqui da região da orelha. Em nenhum momento ela tocava na minha orelha em si, porque ela tava muito inchada, dura, ela tava roxa. Então, assim, quando você sai da cirurgia, mesmo sem doer a orelha, ela, querendo ou não, tinha acabado de passar por uma cirurgia. Ela tava com resquícios ainda, né? Tava ainda com anestesia. Então, a drenagem era justamente pra ela ir retomando, ela voltar a circulação naquele local e ela ir desinchando, voltar para coloração normal, e foi justamente isso que eu fiz nessas sessões. Outra recomendação do meu médico foi não deitar de lado, então eu fiquei mais ou menos uns 2 ou 3 meses sem poder apoiar a orelha no travesseiro. E era importante enfatizar isso, porque como eu não estava sentindo a minha própria orelha, às vezes eu podia deitar de lado, apoiar
e sem querer machucar. Então eu me policiei muito pra dormir assim, tipo uma múmia, sabe? Eu dormia super reta na cama, eu usei bastante aqueles travesseirinhos de avião, porque às vezes quando incomoda muito, né, não poder dormir de lado. Eu pelo menos gosto muito de dormir de lado. Então eu usava o travesseirinho de avião que tem um buraco no meio, colocava a minha orelha bem no buraco e assim eu conseguia dormir de lado. Isso me salvou a vida, porque eu não machucava a minha orelha e não ficava tão cansada de dormir sempre assim reta, né? Eu também fiquei sem fazer exercício físico por mais ou menos um mês. Isso incluía assim não pegar peso, não abaixar, porque podia fazer pressão nos ouvidos. No dia que eu fui fazer a cirurgia, uma funcionária do hospital veio falar comigo, arrumar algumas coisas no quarto. E aí ela falou assim, ai, você sabia que essa sua cirurgia é uma das mais doloridas, né? E aí na hora eu só fiquei assim... Em nenhum momento eu tinha visto isso no YouTube, ou em nenhum momento o médico tinha me falado, nossa, isso vai doer horrores. Então naquela hora eu só fiquei assim em choque, sabe? Mas o que eu queria dizer com isso é que assim, tem casos e casos, né? Tem muita gente que vai falar, nossa, doeu muito pra mim, e tem gente que vai falar que não doeu nada. No meu caso, as dores que eu sentia eram assim tão pontuais e tão esporádicas que não foi uma coisa pra me incomodar a ponto de eu falar que é uma cirurgia dolorosa. Então não, eu não considero essa cirurgia dolorosa, até porque a gente fica muito tempo sem sentir a orelha. Eu pesquisei bastante sobre preço antes e eu vi, assim, as coisas mais diversas. Eu vi gente que pagou 4 mil reais, eu vi gente que pagou 30 mil reais, sabe? Não, 30 não, vai. O que eu digo pra vocês é que depois de dar uma pesquisada, de ter ido nos médicos, é que a faixa de preço dessa cirurgia é entre 8 e 15 mil reais. Pode ser que você gaste menos e pode ser que você gaste mais. Mas eu tô falando que essa é a faixa, assim, a média de preço. Entre esses valores tá um preço ok, sabe? Isso daqui é baseado totalmente nas minhas pesquisas, tá, gente? Não existe um documento na internet da faixa de preço para otoplastia, não. E claro, isso vai depender da cidade onde você mora. Eu moro em São Paulo, então os preços aqui são mais caros, os médicos cobram mais. Se você mora no interior ou numa cidade menor que São Paulo, você com certeza vai achar opções mais baratas do que isso. Tô falando esse preço baseado assim nas minhas pesquisas aqui em São Paulo. Bom, depois de fazer esse super monólogo sobre a minha cirurgia, o meu veredito final é: vale muito a pena, gente. Eu não tô fazendo esse vídeo pra incentivar você, ai, faça cirurgia plástica. Não, você pode ter orelha de abano e se sentir feliz desse jeito e continuar desse jeito, não tem problema nenhum. O que eu tô falando aqui é contando a minha experiência, porque foi uma coisa que realmente mudou a minha vida. Eu não usava mais o cabelo preso, eu não conseguia me sentir bonita com o cabelo assim, e hoje eu tô gravando um vídeo pro YouTube desse jeito, sabe? Então eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu nunca fui uma criança que sofreu bullying por causa da orelha, nunca foi uma coisa que me incomodou, mas a partir do momento que eu notei que isso tava estranho em mim e não tirava mais isso da cabeça, aí eu percebi que eu realmente precisava fazer, porque era uma coisa que ia mudar a minha vida e de fato mudou. Eu fiz a cirurgia dia 28 de junho. Em 28 de agosto, completou 2 meses que eu fiz a cirurgia. O médico me explicou que é a partir de 2 meses que a gente vê o resultado final da cirurgia. Porque assim que você sai do centro cirúrgico, a sua orelha tá mega colada. E aquele não vai ser o resultado final. A sua orelha não vai ficar colada na cabeça, sabe? Não vai. Então ele explica que assim, conforme a sua orelha for voltando à sensibilidade, ela for voltando para uma aparência de orelha normal, que você começa assim a ver como que ela vai ficar de fato. Agora já faz 5 meses que eu fiz a cirurgia, então eu já tenho assim o resultado real de como que a minha orelha ficou, e eu não poderia estar mais satisfeita com o resultado final. Eu queria muito fazer essa cirurgia e eu me inspirei muito em outros youtubers, em relatos de outras pessoas, então nada mais justo do que eu também deixar a minha contribuição aqui no YouTube para outras pessoas que tenham interesse em fazer a cirurgia também, né? Bom, esse foi o vídeo sobre minha primeira cirurgia plástica, autoplastia, e eu espero muito que vocês tenham gostado, então deem um like, deixa um comentário aqui caso você tenha ficado com alguma outra dúvida que eu respondo, e aproveita e manda esse vídeo para alguém que você sabe que quer fazer a cirurgia e que tá talvez juntando dinheiro ou que tá juntando coragem para fazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!
Se você assistiu até o final, você vai ver o antes e depois da minha orelha de pertinho.